Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou contar a história de uma garota que desenvolveu alguns desejos sombrios. A história que eu te conto hoje é sobre o caso de Mary Bell. Mas antes de começar, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito. É só clicar no botão subscrever. Aproveita e clica também no sininho para ativar as notificações e assim que a gente postar uma nova história, você recebe a notificação. Clica também no joinha já para dar aquela força para o nosso canal. Bem, então vamos lá. Para a gente começar a entender a história de Mary Bell, a gente precisa levar em consideração o contexto familiar em que ela foi criada, em meio a drogas, abuso e prostituição. Mary Flora Bell nasceu na Inglaterra no ano de 1957. A sua mãe, Beth Bell, deu à luz quando tinha apenas 17 anos. Apesar de não confirmado, acredita-se que o pai de Mary Bell seria Billy Bell, que tinha um bom relacionamento com a garota, mas que não durou por muito tempo, pois Billy foi preso por assalto, ainda nos primeiros anos de vida da garota. A mãe, além de prostituta, era usuária de drogas e alcoólatra. Além disso, mantinha uma relação abusiva com a filha e tentou matar ela por diversas vezes. Um dos atos em que ela chegava a cometer era drogar a menina com anfetaminas e esfregar o seu rosto na urina quando fazia xixi na cama. Betty tentou por diversas vezes dar a filha para adoção, mas sempre foi impedida por familiares que sempre levavam ela de volta para casa. E os maus tratos causados pela mãe chegaram ao extremo. E desde os 5 anos de idade, Mary era obrigada a fazer sexo oral com os clientes da mãe em troca de dinheiro. Os abusos sexuais afetaram profundamente a garota, que começou a torturar animais, como gatos e cachorros, e posteriormente ela começou a matá-los. A forma agressiva com que Mary passou a agir tinha reflexo em todos os lugares. Na escola, por exemplo, ela começou a treinar estrangulamento com as crianças. E também foi acusada de empurrar um primo de apenas 3 anos, que ficou gravemente ferido. A psicopatia de Mary alcançou um outro nível quando ela tinha apenas 10 anos. E um dia antes do seu aniversário de 11 anos, em 25 de maio de 1968, Mary fez a sua primeira vítima. O nome dele, Martin Brown, de apenas 3 anos de idade e que foi cruelmente estrangulado por Mary e sua amiga, Norma Bell. No mesmo dia do ato, Mary e sua amiga Norma invadiram uma enfermaria escolar e vandalizaram todo o local. E lá, elas deixaram bilhetes assumindo a responsabilidade pela morte do garoto Martin. Porém, a polícia não acreditou e considerou que aquilo não passava apenas de uma brincadeira de muito mau gosto feita pelas duas, já que Mary era conhecida pelo seu caráter transtornado e as coisas não paravam de acontecer. Cerca de um mês depois, em julho de 1968, a segunda vítima foi morta, Brian Owie, de apenas 4 anos de idade. Mary estrangulou e mutilou Brian com uma faca. Quando encontraram o menino, a pele dos genitais estava esfolada e na sua barriga havia uma letra M cravada. Após a morte de Brian, a sua família contou à polícia que Mary repetidamente perguntava se a família sentia falta de Brian. Foi então que Mary disse para procurarem o corpo do menino perto de escombros. E alguns dias depois,
o corpo do garoto foi encontrado perto de uma área abandonada. Depois de tudo isso, Mary e Norma se tornaram as principais suspeitas do crime. Foram interrogadas por detetives e mudaram a versão da história por diversas vezes. A prisão das duas ocorreu em 7 de agosto, no dia do enterro do garoto Brian. O detetive responsável pelo caso ainda flagrou as amigas rindo em frente à casa de Brian no momento em que seu caixão era transportado. Já na delegacia, uma jogava a culpa para a outra. Foi então que finalmente Mary assumiu toda a culpa e ainda afirmou que matava por pura emoção e prazer. Já no julgamento, as duas foram levadas à júri popular e Norma, amiga de Mary, foi inocentada. Já Mary foi declarada culpada por 2 assassinatos e 4 estrangulamentos, e ainda pela vandalização da enfermaria escolar. Mary Bell foi examinada por 2 psiquiatras ainda antes do julgamento. Ambos não sabiam absolutamente nada sobre a sua infância, e ainda assim diagnosticaram ela como sendo uma psicopata. A criança foi descrita pelo promotor como sendo depravada, cruel e aterrorizante. O próprio juiz chamou ela de maléfica. Já a mídia chamou a garota de uma aberração da natureza nascida do mal. Mary Bell ficou presa dos 11 aos 23 anos e depois disso ela ganhou liberdade condicional. E um fato curioso é que em nenhum momento recomendaram que ela fosse tratada por profissionais de saúde mental. E somente nos últimos anos de sua prisão, ela se juntou a um grupo de jovens para fazer terapia de grupo, mas apenas com a finalidade de não ter que trabalhar nas horas que estava na terapia. Mary recebeu a sentença de homicídio involuntário e aos 23 anos foi liberada após cumprir no mínimo 12 anos de prisão. E ela recebeu autorização para começar uma vida nova, no anonimato. Já perto de sua soltura, Mary Bell foi enviada para outra cidade e ainda recebeu uma identidade nova, para evitar uma vingança por parte da população, devido aos crimes cometidos por ela. Anos mais tarde, Mary se tornou mãe e conseguiu da justiça proibir a mídia de publicar o seu nome. Mary vive na Inglaterra, em um local desconhecido. Teve uma filha, uma neta e lançou, juntamente com uma jornalista, a sua biografia. Ninguém sabe dizer até hoje se a sua filha sabe o que sua mãe fez no passado. E lá na Grã-Bretanha foi criada uma lei com o nome Ordem Mary Bell, que é uma lei para proteger a identidade dos criminosos. Marcada pelo que fez no passado, Mary Bell não consegue trabalho com facilidade. E um fato curioso é que a descrição do seu relacionamento com a filha é de grande segurança e amor. Foi definido então que ela nunca poderá trabalhar com pessoas. Ela entrou para a faculdade, mas não pôde continuar devido aos seus crimes, pois a lei definiu que ela não teria nenhum tipo de responsabilidade sobre a vida de outra pessoa. Hoje, Mary Bell diz se sentir terrivelmente culpada pelos crimes que cometeu e que não passa um dia sem pensar nas crianças que matou e na dor que causou em suas famílias. Também diz que os maus tratos que passou na infância não são desculpas para os crimes que ela cometeu e que não são todas as crianças perturbadas que matam. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de Mary Bell. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima história. E aí, pessoal? E esse caso da Mary Bell, hein? Vocês concordam com a soltura dela depois dos crimes que ela cometeu e essa lei que inventaram com o nome dela para proteger a identidade dos criminosos? Vocês acham que ela realmente se arrependeu dos crimes que cometeu? Coloca aí nos comentários a sua opinião e também não esquece de curtir,
de compartilhar com os amigos, com a família, nos grupos e também de ativar o sininho para receber as notificações assim que a gente postar uma nova história. Então é isso, pessoal. Comenta muito aí na área de comentários e a gente se vê na próxima história. Valeu!